Olá, olá, meus queridos amigos! Começando mais um podcast para você, o Torcida Cast, nosso encontro semanal com convidados especiais. E hoje eu tenho a honra de receber a voz de Pernambuco, a voz do futebol pernambucano, aquele que a gente acostumou a ouvir em todas as finais de Pernambucano de 2000 a 2024. Sorrindo ou chorando, ele sempre estava lá. Rembrandt Júnior, um grande prazer ter você aqui, Rembrandt. Tudo bom? Valeu. Se sorri ou se chorei, o importante é que emoções eu vivi, né? E Mais ou menos isso. Aí eu que diria o rei Roberto Carlos. E que você já começamos bem. Muito bem, muito bem. Sempre, emoções é sempre importante viver. Isso te orgulha, Rembrandt, de ser a voz de tantas finais assim que marcaram tantos torcedores aí em Pernambuco? Eu digo que é um privilégio, Júnior, ter passado esse período, né? Esse longo período aí, quase 2 décadas e meia, levando essas emoções positivas por um lado, negativas para o outro, né? Para o torcedor que perdeu, sempre ficou aquela marca, poxa, perdemos e tal, mas quem ganhou. Mas foi bom que nesse período também, as três grandes referências pernambucanas conquistaram títulos e eu estava em todas essas conquistas desses times pernambucanos. Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil. Então, para mim é um privilégio, por ser pernambucano, por acompanhar os times pernambucanos de perto, desde comecinho da década de 90, né, no meu início no rádio, no interior, depois no Recife, e aí veio a televisão, onde eu tive esse privilégio de acompanhar essas quase 3 décadas com os times pernambucanos. Mais de 3, contando com o rádio, né? Mas com as emoções da TV, na narração, foram 24 anos e, graças a Deus, acho que bem feitos, a minha avaliação, na minha autocrítica. E eu sou muito crítico, né? Do meu trabalho, especialmente. Eu sou o maior crítico do meu trabalho. O torcedor pode gostar, não gostar, mas aí é subjetivo. Mas uma avaliação crítica, errou ou acertou? Acho que não. Tenho certeza que eu acertei mais do que errei nesses meus anos de narração esportiva em Pernambuco, no Brasil e no mundo, Júnior. A tua carreira, Rembrandt, ela foi conduzida para o que você se tornou ou você pensava desde o início lá em ser locutor esportivo? Ela foi conduzida. Eu não planejei essa carreira profissional que ainda não acabou. Claro. Hein? Que ainda não acabou. Coisas boas estão por vir. A gente acredita muito nisso. Mas eu gostei de rádio, sempre gostei de comunicar. Por exemplo, na escola, ali já no final do ensino médio, ensino fundamental, na época era a 8ª série, né? E aí depois o ensino médio, que era, na época, quem fazia científico, quem fazia magistério, quem fazia não sei o quê, então... E aí, nessa época, eu já era um comunicador na escola. Desenrolado. Quase todos os eventos da escola, por esse meu jeito de comunicar, né, de gostar, de estar ali sempre envolvido nos eventos, aí os diretores me escalavam para ser o apresentador da maioria dos eventos. Eu estou falando aqui dos meus amigos Paulo Roberto e Neildo Davi, que eram diretores, né? Os diretores do Sistema Educacional Radar, o Radar de Vitória de Santo Antão. Paulo Roberto você conhece, sim, que foi presidente do Vitória, né? Foi o fundador do Vitória, e eu participei dessa fundação do Vitória, com Paulo Roberto, hoje é prefeito da nossa cidade, lá da Vitória de Santo Antão, e Neildo Davi, que é o sócio, amigo dele, era o vice-diretor, então foram 2 caras que me deram oportunidade, né? E aí depois, você vê como é que são as coisas. Eles gostavam de futebol, gostam de futebol, e aí ficavam naquela, rapaz, a gente precisa ter um time aqui na cidade para a gente movimentar, para disputar o campeonato pernambucano. O pensamento de vanguarda, né, deles dois, especialmente Paulo Roberto, que era mais entusiasta na história. E aí compramos um horário na rádio, lá de Vitória de Santo Antão, na Rádio AM, Rádio Cultural de Vitória. Rádio Cultural AM. Aí compramos um horário, iniciativa dele, empresário e tal, e eu participava da equipe como repórter. Dizendo, você vai ser repórter esportivo agora. Tá, vamos embora. Até então você não tinha estudado nada, nada. Autodidata. Autodidata, total. Aí eu estava fazendo lá o ensino médio, primeiro, segundo, até o 3º ano, e aí fundamos o Vitória, criamos um movimento na cidade para fundar o Vitória, e
passamos a acompanhar o campeonato local, vitoriense, campeonato amador de futebol. Transmitir o campeonato amador. Coisa boa. E aí, naquela oportunidade, ele, inclusive, Maciel Júnior, foi um dos narradores daquele período. E foi? Maciel morava em Limoeiro, começando a trabalhar em rádio lá em Limoeiro, na Rádio Jornal de Limoeiro, né? Rádio Difusora, na época. E aí, Carlos Farias foi um outro narrador que era aqui do Recife, que foi convidado para narrar. Palmeira Filho foi um outro comunicador também que teve uma passagem lá pelo Rádio de Vitória. Carlos Farias, inclusive, foi quem me batizou como Júnior, que eu não tenho Júnior no nome. É Rembrandt Pereira da Silva. Rembrandt Pereira, Rembrandt Silva. Aí na hora da escolha e tal, aí ele, é o mais novo da equipe, é o Júnior, Rembrandt Júnior. Ficou, vamos embora. Que onda. E aí, passamos a transmitir os jogos do Campeonato de Vitória e disseram, foi o seguinte, no final do ano a gente faz uma seleção, os melhores do campeonato, e aí essa seleção a gente faz como a seleção de Vitória. Certo. E aí faz alguns amistosos e na época não existia a segunda divisão do Pernambucano para acesso, para rebaixamento e tal. E era um convite, me parece, da Federação Pernambucana para incluir um clube. Para participar. Para participar do campeonato. E aí o Vitória entrou e os primeiros anos do Vitória foram muito bons. Ali 90, 91. E o Vitória era duro ganhar do Vitória, mesmo aqui no Recife. Eu lembro. Lá em Vitória, no Carneirão, né? No estádio Carneirão. E aí, nesse surgimento do Vitória, o interesse das rádios do Recife pelo Vitória, para saber, né, notícias do Vitória. E na época, não sei se você lembra, existiam as resenhas e as pessoas que entravam, os correspondentes do interior. Sim. Caruaru, Limoeiro, Vitória. E aí, Ralph de Carvalho, nosso querido Ralph, que hoje está na Rádio Jornal, que foi da Rádio Clube, na Rádio Clube, se interessou, a gente quer um boletim do Vitória, um minutinho e meio aí com um repórter. E falou com o Paulo Roberto, que era o diretor da escola e o presidente do Vitória. Tá. E aí Paulo me indicou, disse, não, Rembrandt está aqui, é o nosso repórter, acompanha aqui e ele pode fazer. E aí tem uma resenha da manhã, Alvorada Esportiva, 7 da manhã. Lembro. Adilson Couto era o apresentador. Na Rádio Clube. Tem até hoje ainda. Ainda na tem, M, né? Na M, né? Era, na M. Sim, na M, tinha na M. Aí eu gravava, né, o boletim, e aí acordava cedo para ouvir. Eita, pô, quero ouvir aí como é que ficou o boletim, como é que o cara vai chamar. E aí depois que passamos a fazer boletins na resenha do meio-dia, bola ao centro, na resenha da noite, a hora dos esportes. Aí chegou um momento em que surgiu a oportunidade de tirar férias dos repórteres. Certo. Aí Ralph me convidou. Rembrandt, você tem interesse em tirar férias dos repórteres aqui? Eu tinha acabado de passar no vestibular para Educação Física na UPE. Nada a ver com jornalismo? Não tinha nada a ver com jornalismo. Eu fazia porque estava em rádio e tal, não havia para a época uma exigência. Sim. E você se tornava radialista se você comprovasse que tinha trabalhado pelo menos 3 meses numa cidade que não existia um curso. Tá. Então havia essa, não manobra, essa possibilidade. E aí foi dessa forma que eu me tornei radialista. Sim. Consegui o meu registro profissional. E aí surgiu a oportunidade das férias, aí fui. À época, o time da clube, além de Ralph, Adilson, Iata Júnior... Iata me deu umas oportunidades também ali no comecinho, saudoso Iata. Com a gente na Rádio Olinda. Tinha Agenda Esportiva, acho que era o nome do programa, que era um programa à noite. Ele fazia 8 da noite às 8h30, que era notícias do esporte amador, não sei o quê, jogos escolares. Aí ele me convidou, Rembrandt, você quer ser o repórter dessa Agenda Esportiva? Eu digo, quero. E aí tudo isso acabou despertando o interesse, né? Aí tirei férias de Alfredo Augusto Martinelli, o Martina, Haroldo Rômulo de Medeiros, Heriberto Ramos e Pedro Luiz. Era a equipe de repórteres da Rádio Clube. Aí eu tirei férias deles, numa sequência, e tinha Jorge Soares, que na época saiu, em 93, para ser candidato a prefeito de Moreno. Saiu candidato, ganhou a eleição e não voltaria, né? Porque ele ia assumir a prefeitura, sim. Jorge Soares. Aí surgiu a vaga. Aí Ralph me convidou. Você quer ficar com a vaga? Tem essa vaga aí que você pode ocupar. Fechado. Aí eu morava em Vitória ainda, viajava todo dia, de manhã ia para a faculdade, para a universidade,
Aí meio-dia ia para a resenha, tinha aquela coisa de você acompanhar os treinos. Aí normalmente os treinos eram à tarde, aí eu saía da faculdade, ia na rádio, faculdade ali no Hospital Oswaldo Cruz, sim, ali em Santo Amaro, né? Sim, sim. O bloco, o prédio da faculdade ainda é lá hoje, da FESP. Era FESP, agora FESP, é UPE. UPE, isso. Era Faculdade de Ensino Superior de Pernambuco. Sim. Aí tinha os cursos de Educação Física, Enfermagem, sim, não sei o que e tal. E aí eu saía da faculdade, ia para a rádio, à tarde ia para o clube, do clube fazia a resenha da noite e depois voltava para Vitória. Quando tinha transmissão, jornada esportiva, aí ficava até mais tarde e aí depois ia aventurar ônibus lá na Dantas Barreto para voltar para Vitória. Que beleza. É? Mas é bom. Tudo isso caleja, né? Traz experiência. Constrói, né? Constrói. E aí, por que eu não concluí o curso de Educação Física? Começava o Campeonato Brasileiro e era uma época, Júnior, que... o pessoal de rádio, as equipes viajavam. Sempre, né? Narrador, comentarista, repórter. Muitas vezes o técnico viajava com a gente para montar as estruturas nos estádios, etc. E aí eu comecei a viajar muito, né? E fiquei deslumbrado, conhecendo o Brasil, trabalhando, fazendo o que eu gosto, tudo pago pela empresa. Tipo 15, 20 dias viajando no Brasil, né, gente? Viajando. Porque você viajava antigamente para cumprir um jogo no Rio, e de lá você já ia para São Paulo, de lá você ia para Porto Alegre, né? Já... Aí voltava, ia outro repórter. Você fazia um rodízio, mas você ficava 15, 20 dias fora, né? Sim. E aí eu acabava perdendo disciplina na universidade por falta, não ia fazer a prova porque estava viajando, etc. Aí não deu para conciliar naquele momento. E aí eu desisti da educação física e fui trabalhar. Quando... Isso eu estou falando ali 92, 93. Sim. Aí fiquei na Rádio Clube até 99. Foi quando surgiu a TV Pernambuco, com o Luciano do Vale, que veio para morar aqui em Porto de Galinhas, comprou casa na praia. E aí teve aquela sacada, vou transmitir aqui o campeonato, vou vir mais vezes aqui e ainda vou ganhar dinheiro. Aí fez um acordo na época com o governador, que era Jarro Vasconcelos, para transmitir o campeonato na TV Pernambuco, na TV do Estado. E aconteceu que... Ele montou a equipe dele, né? Montou uma equipe. Tatá. Ele, na época a esposa dele é a Luciana Mariano, né? Que passou a ser chamada de Luciana do Vale, depois voltou a Luciana Mariano, Tatá Muniz. Aí ele pegou algumas pessoas aqui, utilizou Leonardo Boris, também teve uma passagem por lá, Aldeci Lima, sim, bem no comecinho. Quem mais? Acho que até Haroldo Costa, salvo engano. Eu fiz uma transmissão com Haroldo, inclusive, Haroldo sendo repórter. Foi? Foi. Eu estava narrando e ele estava como repórter. Essa eu não peguei, não. Numa dessas transmissões, em 99, ali em 99. Foi quando eu tive a chance. Tatá não chegou a tempo, porque ele vinha de São Paulo, o voo atrasou, alguma coisa dessa, e era um jogo no domingo à tarde na ilha do Campeonato Pernambucano. E era um jogo isolado, porque acho que o Náutico tinha jogado no sábado, o Sport jogou no domingo e o Santa jogaria na segunda, que era o jogo da transmissão ao vivo da TV Pernambuco. E no domingo, era um jogo que ele gravava e exibia no final da noite, 9, 10 da noite. E na segunda-feira era o jogo gravado. Aí ele, o Tatá não vai chegar, a gente precisa de um repórter. Aí alguém da produtora disse, vamos tentar trazer alguém aqui do rádio e tal para ajudar a gente. Esses casos da vida, aí disse, Rembrandt, pode, fala com o Ralf, não sei o quê, Ralf liberou, a gente estava lá com 3 ou 4 repórteres, estava com a equipe quase completa, não vai ter problema, era um jogo isolado, aí Ralf liberou. Aí eu disse, eu nunca fiz televisão, nem planejava, nem sonhava, nem era aquela, eu vou fazer televisão. Foi quando eu disse, eu nunca fiz televisão, mas não precisa, é só faz como tu estivesse em rádio, é só dar as informações, entrevistar, não vai aparecer, porque a gente não está com estrutura para isso, tá, beleza. E entrar só o áudio nesse caso. E entrou só o áudio, né? Assim, vivo, mas aí, tranquilo, porque era como se eu estivesse no rádio. Entrevista, informação, escalação, tranquilo. Tirei de letra. Terminou o jogo, aí Luciano me chama na cabine para agradecer. Eu pensei que até então era só isso, valeu, obrigado aí pela força e tal. Aí ele disse, será que você consegue participar da transmissão ao vivo de amanhã? Foi bem, né? Aí eu disse, opa. Fui bem. No mínimo, né? Aí ele disse, Luciano, primeiro um prazer, né, conhecer você, trabalhar com você. E nem foi ele quem narrou esse jogo primeiro. Foi Luciana quem narrou e ele comentou. Sim. E eu fui o repórter. Aí falaram com o Ralf liberou. E aí no dia seguinte eu comecei a resenha, fiz a resenha da rádio. Sim. E aí a partir das 8 da noite, Ralf me liberou para eu fazer o jogo, a transmissão na TV.
Aí já era com o Tatá Muniz, com o Luciano narrando. E eu não lembro se estavam como comentarista Bobô e Rivelino, os dois, ou só um dos dois. Em alguns momentos eu trabalhei com os dois. O grande Rivelino, né, tricampeão mundial, e Bobô, campeão brasileiro pelo Bahia, né? A elegância sutil de Bobô, né, aclamado na música de Caetano Veloso. E aí eu fiz a transmissão, Tatá foi o repórter, foi um jogo do Santa Cruz contra o Flamengo de Arco Verde. Na época disputava o campeonato pernambucano. Aí Tatá fez o Santa e eu fiz o Flamengo de Arco Verde. Aí foi quando eu apareci pela primeira vez. Esses olhos azuis apareceram na televisão. Mas eles estavam assim, passeando, parecia que eu não estava... Cara, é uma coisa que eu tenho essa imagem até hoje. Eu demoro para ver, porque eu digo, não acredito que era isso como assim, TVT cara. pra gente ver. Divide isso com a gente, É uma boa. Minha primeira aparição na TV. Legal. Eu vou procurar, tem lá um DVD, né? A gente vai fazer, mas boa lembrança. Bota como TVT lá pra gente lembrar. Minha primeira aparição na TV. Boa. E aí, mas tudo bem. Foi aquela rapidinho, apareceu ali e tal. E aí depois foi só fazer reportagem, entrevista e tal. Terminou o jogo, aí Luciano me chama e disse, olha, se você quiser ficar com a gente aqui, participar das transmissões, não sei o quê, só se Ralf liberar. E Ralf liberou algumas vezes. Aí, acho que um mês, mais ou menos, um mês e meio. A escala era conciliada, né? A da eu fazia rádio a transmissão da rádio aqui, e aí, tal hora, era liberado para fazer TV. Só que chegou uma hora, e com toda razão, que a rádio me chamou, Ralf me chamou e disse, Rembrandt, a gente não vai poder, tá liberando sempre. E eu era coordenador da equipe. Eu era coordenador da equipe. Quer dizer, em 99, eu estava com menos de 10 anos na rádio, eu era coordenador de Martinelli, Pedro Luiz, Haroldo Rômulo, Heriberto, só fera, pesada, só a turma da pesada, assim, grandes profissionais, mas caras experientes, e eu, o cara mais novo ali, já sendo o coordenador dos caras, né? E aí eu já tinha ido para Copa América, acho que foi em 97, a Copa América da Bolívia, eu e Cláudio Lopes, famoso Cláudio Lopes. Brasil campeão. Brasil campeão, lá em Santa Cruz. E, curiosamente, a gente fez... Você é muito jovem, Rembrandt. Você tinha 16 para 17 anos, né? Não, eu acho que tinha 97, mais. 97. 97. Eu sou 26, de 72. 72, né? Já 26, estava 27, por aí. Aí, terminou, fiz a Copa América. Eu quase fui à Copa da França pela rádio, 98. Quem foi? Lembra? Foram Martinelli e Jorge Soares. O que é que aconteceu? Jorge... não foi para a reeleição, ou perdeu a reeleição, e aí voltou para a rádio com uma cota. Eu me pago para ir para a Copa do Mundo. Porque ele tem aquela história de não sei quantas Copas do Mundo. Ele e Pedro Silva, né? Sim, os caras que mais foram a Copas como repórter em Pernambuco. E aí foram fazer a conta e disse, vamos ter que levar. Foi Martinelli, que era o mais experiente, e Jorge, que foi se pagando. E eu fiquei... Me frustrou aquilo ali naquele momento. Eu disse, era a chance de fazer uma Copa do Mundo e tal. Beleza, não fui. Mas fiquei coordenando a equipe, tudo tranquilo. Foi quando surgiu 99. E aí, em 99, depois de um mês e pouco fazendo rádio e TV, ele me chamou assim, Rembrandt, você vai ter que decidir, não dá pra gente ficar liberando. E eu super entendi. Fui a Luciano para conversar com ele. Aí foi quando o Luciano disse, se você quiser, a partir de hoje, você fica pra TV. Você é o cara que tem perfil de TV e tal e tal. Mas, cara, sabe de uma coisa? Tá se abrindo uma nova oportunidade, é uma janela é uma porta que se abre, eu vou arriscar. 26, 27 anos, vamos embora. Aí fui. E aí foi ele quem disse, você vai ser o narrador também. Eu disse, narrador, Luciano? Eu nunca tinha narrado em rádio e nada. Não, eu percebi que você tem jeito para... Tá bom, né, Luciano? Então, vamos lá. Você tá dizendo? O cara falando, Luciano do Vale falando, eu vou contestar o cara. E aí comecei a narrar algumas coisinhas, ele botava lá, fazia umas preliminares, abria a jornada. E aí começou a ter jogo que ele não conseguia vir, tinha a escala dele na Band. Disse, eu não vou fazer esse jogo aí, põe Rembrandt. Tá. Aí Tatá também entrou no rodízio de narração. Não, né? Aí eu e ele tal, beleza. De 99 para 2000, Luciano consegue... Em 2000, comecinho do ano de 2000, teve aquele Mundial aqui, Rio e São Paulo. Mundial de clubes. Sim. Real Madrid, Vasco, Corinthians, né? Que o Corinthians foi campeão. Luciano estava narrando esse evento para Bandeirantes e anunciou na Bandeirantes, olha, a partir do final do mês de janeiro, vamos ter a transmissão do Campeonato Pernambucano na TV Clube, ou era Guararapes na época, que era... Ele saiu da TV Pernambuco.
e ia transmitir o campeonato na TV afiliada da Band na época, que hoje é afiliada da Record, né? Guararapes, que hoje é Canal 9, afiliada da Record. Anunciou, disse, pô, tá tudo certo, né? Vamos lá, a gente já esperando, se preparando para as transmissões. Faltando uma semana para começar o campeonato, alguma questão comercial que deu problema, e ele não ia transmitir mais o campeonato na TV Record, o clube na época, não lembro qual era o nome, porque parece que começou Guararapes, passou para clube e voltou para Guararapes, acho que é isso. Aí ele vendeu os direitos da transmissão à Globo. A Globo viu que em 99 funcionou a história da transmissão do Campeonato Pernambucano. Era uma transmissão segunda-feira à noite, ao vivo, em cima do Jornal Nacional, da novela. E o sinal não era dos melhores na época da TV Pernambuco, né? Não pegava em todos os lugares e tal. Mas onde pegava, meu amigo, começou a incomodar na audiência. Aí os caras foram para cima, né? O saudoso J. Raposo, pai do nosso querido Rodrigo Raposo. Pô, foi lá, insistiu e tal. E aí, Luciano vendeu os direitos. Vendeu os direitos e dissolveu a equipe, meu amigo. Eita. Ele até, eu soube, ele não me contou. Depois disso eu encontrei com ele, acho que uma ou duas vezes, por acaso. Ele pediu para que Tata Muniz conversasse comigo para explicar o que aconteceu. Eu disse, não, pô, beleza, tal. E a Tata até disse, Rembrandt, ele ficou muito chateado. Você saiu da rádio, veio para cá e tal. Enfim, segue o jogo, faz parte. É o risco inerente aí da história. Aí a Globo compra os direitos, dissolve-se a equipe de Luciano do Vale aqui, Tata volta para São Paulo, Luciana, e Luciano só vem para a praia e curtir. Vendeu muito bem, né? Vendeu muito bem, imagina, né? Ele fez uma coisa que não era nada e ele conseguiu vender por um valor assim... Virou um produto muito bom, né? Pô, enxergou, né, que tinha ali uma possibilidade e deu certo. E para mim foi um aprendizado e foi ali que eu me tornei, eu nunca tive, dizer assim, pô, fiquei chateado, fiquei bravo, porque... Não, a gente sente claro, o fato de interromper lá um trabalho, né, não ter mais um trabalho, um emprego, que eu saí da rádio, quase 10 anos de rádio, apostando num projeto que deu certo até um momento e depois foi dissolvido. Beleza. Aí a Globo começa a transmitir os jogos e... Eu assistia aos jogos e pô, um jogo era um narrador, o outro jogo era outro, o outro jogo era outro. Caramba, os caras estão tentando selecionar, né? Quem eram os locutores na época, você lembra? Iata narrou alguns jogos. Natan já tinha saído, né? Natan já tinha saído, Natan Oliveira. Iata Júnior, Maciel acho que também narrou. Haroldo Costa chegou a narrar 1 ou 2 jogos, não lembro exatamente. Foi quando eu disse, não, meu irmão, vou pegar a minha VHS na época, né? Vou subir o Morro do Peludo. Vou subir o Morro do Peludo e vou falar com o Raposo. E eu tinha encontrado com o Raposo num evento, no final do ano de 99, era um evento do Campeonato Pernambucano, alguma coisa que aconteceu, e Davi Sabino, que era um dirigente lá de Vitória, que trabalhou na federação um tempo e tal, me apresentou a Raposo. Raposo, olha aqui, Rembrandt Júnior, não sei o quê. E eu acho que foi até um lançamento do Campeonato Pernambucano, eu não lembro exatamente o que foi. Aí Raposo, ei, beleza, não sei o que tal. Já tinha tomado uns uísque, já. O vozeirão dele. PC, aqueles palavrões assim, característicos do grande Raposão. Raposo, Aí eu subi a ladeira, fui lá para falar com ele, ele me recebeu. Disse, não, tudo bem, a gente tá vendo aqui. Na verdade, assim, o que eu soube era que Luciano tinha tentado negociar para a Globo levar a equipe. Pelo menos eu, Tatá e Luciana. Sei. E a ideia de Luciana entrar na Globo aqui e tal, mas aí a Globo só... Cortou. Não, só quero não quero fazer vínculo nenhum. Acabou, passou, agora é outra história. Produto Globo. Sim. Eu sei que em algum momento o Raposo me ligou, quer fazer um teste? Quero, agora. Quando é? Aí marcou lá um dia, era um jogo do Sport na Ilha do Retiro, numa sexta-noite, apenas o câmera filmando lá da cabine. Sim. E eu narrando aqui, né? Aí quando foi na segunda-feira, eu liguei para ele, e aí? Já viu aí o trabalho? Ele disse, não vi ainda não. Não vi ainda não, mas quer fazer o jogo de quarta-feira ao vivo? Eu disse, quarta não, do sábado ao vivo, eu digo, faço. Eu disse, bom, ele já conhecia, ele já tinha visto alguns jogos meus durante o período, né? Da TV Pernambuco. Ele é muito inteligente. Muito. Ele nem viu a fita aí, pô, vai lá, faz o jogo. Aí eu fiz o jogo,
fiz o outro jogo, aí entrou na reta final do campeonato, ele disse, você vai fazer aí os jogos finais? Eu disse, beleza. Opa, então... Tô bem, tô agradando. Terminou o campeonato, fiz lá a primeira final, né, a de 2000. Aí cheguei para ele, depois do campeonato, e aí, quais são as possibilidades? Infelizmente, a gente não tem essa vaga mais. Depois da saída do Natan, a gente ficou sem essa vaga aqui para Pernambuco e tal. Mas vem aí o Campeonato Brasileiro e quando a gente tiver algum jogo aqui de Pernambuco, a gente te chama para fazer. Aí você ficou de frila, né? Fiquei de frila. Mas já recebia por jogo, ou não? Recebia por jogo. Já recebia por jogo. Sim, Naquele momento não tinha uma vaga para contratar um locutor. Era só por jogo. Por jogo. Aí aconteceu assim... Ele fez alguns jogos, 2000, não sei se era Santa Esporte que estavam, ou só o Esporte. Enfim, eu fiz alguns jogos, terminaram... Aí foi em outubro. Em outubro, a Derval me convida para ir para a Rádio Jornal. É isso que eu ia te perguntar. Você estava fazendo só TV e nenhuma rádio chegou para te convidar. A Derval chegou agora. Aí a Derval chega, ali em 2000, em outubro. O Campeonato Pernambucano acho que terminou em... maio, junho, era a época que o campeonato esticava mais e tal. Aí, quando foi em outubro, a Derval me liga, Rembrandt, quer voltar para a rádio? Volto, topo. Eu tô sem trabalho fixo, eu tô só freelance aqui para Globo e tal. Cara, aí eu fui, encontrei com a Derval, a gente ajustou lá como é que ia ser, voltar como repórter e tal. Aí eu digo, agora eu vou avisar Raposo, que agradecer também, né, pela oportunidade, mas que não vou mais poder atendê-lo. Aí cheguei lá, fui falar com ele. E aí? Disse, não, Raposo, eu vim te agradecer porque eu não vou mais conseguir atender os convites aqui para fazer as transmissões. Você vai para onde? Disse, não, eu recebi um convite de Aderval. Disse, por isso que eu ouvi ele falando aí na resenha agora de 1 hora. Tem novidade aí, não sei Eles o quê. Eles adoravam fazer isso. Adoravam. Era Léo, Derval, aí mandava recado, né? Era muito engraçado. Tem novidade aí. Caramba. Aí disse, foi exatamente isso. Aí ele disse, me dê 24 horas. Me dê 24 horas. Fiquei naquela, né? Tá bom, beleza, amanhã eu volto aqui. Volto. Mas já tinha acertado com o Derval. Aí voltei lá no dia seguinte e ele disse, tem uma vaga pra você. Eu disse, pô, agora, velho? Depois que acertei na Rádio Jornal, pô, não vai dar e tal. Não, ligue pra Derval aqui, ligue pra Derval. Eu vou ligar pra ele, vou dizer que estou aqui, mas não tem negociação. Aí eu ligo pra Derval. E aí, Derval, tudo bem? Tudo bem? Aí ele, e aí, já marcou o exame admissional? Eu disse, já estava marcado, inclusive. Não, eu tô te ligando porque eu tô aqui na Globo, eu vim aqui para falar com o Raposo, agradecer que eu não vou mais poder fazer os jogos. E aí ele pediu para te ligar, porque ele disse que tinha um contrato aqui para mim, não sei o quê. Aí a Derval, oi? Como assim? Não, eu tô ligando para você só para dizer que eu tô aqui para não... Rembrandt foi ali, não. Só para dizer a você que eu tô acertado com você. Aí ele disse, tu tá maluco? Assina esse contrato aí agora. Assina. Não, Derval, não, nada disso. Tá liberado. Vá por mim. Assine. Mas isso aí você vai para uma grande empresa, você vai ter muito espaço, vai crescer, não sei o quê, não sei o quê. Pô, depois de uma dessa... Isso é legal, né, velho? Aí até hoje eu brinco, assim, eu digo, a Derval é um dos culpados, né? Um dos responsáveis pela minha entrada na Globo. Aí fui lá, acertei, aí ele já me levou para conversar com o Jô. E aí eu entrei para fazer aquele bloco do Bom Dia Pernambuco, bloco de esportes do Bom Dia, e narrar os jogos quando tivesse jogo para narrar, né? Porque não tinha aquela coisa fixa, né? E deu certo, e aí eu fiquei até 2023. Quase 23 anos, quase 24 anos. Quase 24 anos. Quase 24 anos. Deu tudo certo, foram campeonatos estaduais, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Mundo, Olimpíadas, tudo que um narrador desejaria narrar, eu narrei, à exceção da Liga dos Campeões, que era uma coisa que, Liga dos Campeões, Champions League, era legal, tal, mas não estava no pacote da Globo naquele momento. Mas foi bom demais e foi uma opção minha, né, a saída da TV. Até hoje tem muita gente que ainda acha que eu estou na TV Globo, que eu ainda estou... A imagem fica muito ligada, né? Fica. E principalmente o fato de 1 ano depois da minha saída eu ter voltado para narrar as Olimpíadas. Perfeito. Eu saí em agosto, quando foi em dezembro de 23, me ligaram para saber se eu podia participar das Olimpíadas. Cara,
Se eu não tiver, assim, nada que me impeça na época, top, na boa. Deixei as portas abertas, né? Não saí com problema com ninguém, graças a Deus. Sim. E aí voltei, fiz as Olimpíadas e deu tudo certo. E vida que segue. Ô, Rembrandt, você passou esses 23 anos lá e, assim, foram tempos de muita transformação na Globo, né? Muita coisa aconteceu. Eu lembro que, só para contextualizar, eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu estudava no Colégio Nóbrega, eu tinha que chegar de 1h da tarde e eu ficava para ver o Globo Esporte e chegava atrasado. Eu entrava chamava entrar nos 15. Entrava de 1 em 15, porque se eu visse o Globo, se eu visse o Globo Esporte, não dava tempo de chegar de 1h. Eu chegava de 1 em 5, em 10, aí entrava 1 em 15. Então, toda quinta-feira eu chegava atrasado, porque eu tinha que ver os gols. Depois da rodada, Depois da rodada, né? E no domingo era o gol do Fantástico, que tinha que dormir mais tarde por causa disso. Então, assim, muita coisa aconteceu de lá para cá e entrou essa invasão digital, né? Que hoje você tem tudo. Durante o jogo, você recebe os melhores momentos logo depois, na hora, né? Não tem essa... Então, muita coisa foi transformada. Uma coisa que eu queria que você falasse, Rembrandt, que você viveu tanto tempo lá dentro, essa questão da transformação em relação à parte comercial. Dentro da Globo, antigamente, você não via merchan, praticamente, né? Talvez você tinha o programa de merchan e tinha o programa de jornalismo. Perfeito. Né? E isso mudou. Né? Hoje, acho que todos os programas têm merchan. Como é que você viu isso lá dentro? Você vivenciou isso lá dentro? Você chegou a participar de algum programa que tinha merchan? Não chegou? Como é que funcionou isso para você lá dentro? A Globo se adaptou à tendência, né? Sim. Que foi partir para essa relação mais estreita com o comercial. O jornalismo não. O jornalismo ainda não está envolvido com a parte comercial. E eu acho que tem que ser assim. Que o jornalismo é o jornalismo que tem que fazer ali a sua cobertura crítica, isenta e imparcial. Não que isso não valha para o esporte. Eu acredito que o esporte, e imagino que a negociação seja essa, produto tal, a gente vai fazer o merchan, o narrador vai falar do teu produto, mas se houver algum questionamento, algum problema que ele precise falar, ele vai falar. Ele não vai aliviar ou dizer, não vamos falar porque é nosso anunciante. Isso é muito, muito claro nessas negociações. Entendi. Mas é legal, é uma questão também até de valorizar o profissional, a questão da remuneração, que ele tem uma remuneração X e cada ação comercial que ele participa, ele tem um ganho, ele participa, um percentual, né? Ele tem uma participação. Eu só lamento ter participado de uma vez só, mas foi assim uma vez que eu falei 30 segundos e daqui a pouco tinha 8 mil na conta só por aqui. Ajudou, né? Ajuda, claro que ajuda. Mas aquela coisa assim de, isso não vai comprometer o nosso trabalho. O jornalismo eu acho que tem que segurar mesmo a isenção até o limite. Mas o esporte já cabia. E como está fazendo agora? Tem hora até que a gente fica assim, acha que tá fica desconfortável em algum momento e tal, mas a gente entende, eu entendo, por ter estado ali, que é válido, é bom, é importante para o profissional, para a emissora, para a renda que vai entrar ali. Enfim, o melhor dos mundos seria que você não precisasse fazer isso, que você tivesse uma remuneração que atendesse a todas as suas expectativas. Mas se é assim, a tendência é essa, está todo mundo fazendo e você não pode perder a oportunidade. Então é uma oportunidade a mais e no final do ano os acionistas ficam felizes. Né? E é uma coisa que faz parte, né, Rembrandt? Assim, eu acho que hoje em dia a gente acaba perdendo a oportunidade se a gente não tiver esse lado comercial. Né? Você mesmo é um cara extremamente... um produto maravilhoso, mas você precisa ter junto com você esse lado comercial. Para onde você for. Se for para mídia digital, se for para programas, tudo isso é importante, né, Rembrandt? Essa é uma questão ainda que, para mim, eu acredito que ainda não tenha vingado. As pessoas ainda não olharam para mim com esse olhar mesmo de comercial, de produto, de que pode, de que aparece. Primeiro que eu sou um cara, na minha essência, né, na minha vida pessoal, muito discreto. Você é tímido, Rembrandt? Sou. Sério, Rembrandt? Sério. Na vida pessoal, assim. Mas eu estou ousando muito, às vezes, na rede social, muito em função já vi algumas coisas muito legais. Da pressão do meu filho, da minha esposa, né, que entendem um pouco mais, que trabalham mais. Esse rapaz, ainda faço algumas brincadeiras, mas não é o meu perfil. Sim. Eu não fico confortável. Sim. Mas a gente faz, às vezes, para fazer... É um investimento, né? Sim. E, de repente, isso pode... Agora, sim, não dá para ficar fazendo dancinha, galhofa, tirando onda. Sim. Não é o meu perfil.
Aí eu acho que nem se me pagassem muito para fazer isso. Não, tirar onda com a galera. Não vai para onde eu vou, tá? Eu gosto mais, o meu perfil é outro. E eu tenho a impressão que existem muitas empresas que gostariam de ter esse perfil, mas não me descobriram ainda. Talvez, eu estava pensando nesses últimos dias, seria muito difícil eu voltar ao mercado, até pela restrição que a gente tem aqui em Pernambuco, já que a minha escolha foi voltar para viver em Pernambuco, para ficar aqui sempre. O mercado nosso está muito restrito. E eu tenho consciência de que talvez eu não volte ao mercado como era antes. E a gente tem que se adaptar. A gente tem que fazer uma publi, né? Sim. Agora eu faço, mas não uma publi galhofa, não uma Sim. publi... Nada contra quem faz. Claro. Nada contra... Cada um tem o seu perfil. Sim. Tem gente que fica confortável em fazer brincadeira, em tirar onda. Eu não. Meu perfil é outro. E eu acho que tem espaço para isso também. Até agora não pintou um espaço bom para mim nesse aspecto. Mas pode ser que uma hora surja. Mas se não surgir, eu vou estar com minha consciência tranquila, meus valores preservados. Sempre. Você é um cara que tem uma imagem indelével, uma imagem que ninguém mexe. O projeto que nós fizemos, maravilhoso, Sim, o projeto da Copa do Nordeste, né? Então, é o tipo de projeto que me cabe. Por quê? Porque a gente está fazendo um trabalho sério. Sim. Foi um trabalho maravilhoso. Sim. Marcou muito aquele dia em que a gente estava fazendo a cobertura, a resenha do Nordestão, e aconteceu aquele fato lamentável, né, com o ônibus Sim. do Fortaleza, Sim. e a gente ao vivo ali segurou a onda Sim. e veio. Cara, você termina ali, eu saí dali, trabalho jornalístico na sua essência. É isso que eu gosto de fazer. Foi massa. Brincadeira, até cabe em alguns momentos, mas não é o meu perfil. E eu recebi uma mensagem só contextualizando, eu recebi uma mensagem de um amigo meu, que é amigo do Marcelo Paes, que me passou dizendo, tá tendo isso e isso. Aí a gente já começou a investigar, já começou a debater ali, foi muito legal. Um produto muito que seguiu essa linha de merchan, lembra, lá na Globo, que na verdade foi meio na contramão, né? Porque você tinha o J. Raposo lá na Globo, que fazia a coisa acontecer de uma forma maravilhosa. Às vezes até ele ia de encontro com a estrutura que tinha na Globo, né? E você teve o Lance Final, que foi um produto de um sucesso estrondoroso, né, no começo, e ficou durante muitos e muitos anos, né? E no final... acabou finalizando. Por que o Lance Final acabou, Rembrandt? Foi sua vida útil? O que é que você imagina? Primeiro, a questão comercial do merchan, a gente não pegou essa época. Terminou antes dessa abertura que a Globo hoje tem, né? Quando o J. Raposo faleceu, o produto voltou para o jornalismo. Não foi isso? Teve isso. Mas até com o J. Raposo, eu não lembro de ter tido merchan para Léo, que foi que começou. Léo chamava Pitu na época. Não tinha, assim, produtos e tal, mas ele chamava na época. Eu não lembro de ter feito. Depois que Léo saiu, aí eles quiseram que eu ficasse com... Aí teve um rodízio, foi o André Galindo, acho que o... Eu fiquei mais fixo. Eu fiquei mais fixo. Porque como eu tinha muitos jogos, às vezes no domingo eu viajava, alguma coisa, aí Galindo apresentou algumas vezes, Sabrina, a própria Geórgia. Eu cheguei a fazer uma época, numa parceria com Geórgia na apresentação. Mas eu era o âncora, o apresentador da história depois da saída de Léo. Sim. E eu não lembro de ter feito merchan, de fazer algum anúncio, de chamar Pitu, por exemplo, coisa assim, etc. E o final do Lance Final, o encerramento do projeto Lance Final, eu acho que se deu muito pela falta de um horário fixo na grade. Porque às vezes a gente entrava depois do Fantástico, às vezes depois do programa que vinha na sequência do Fantástico. Às vezes chegou a entrar depois do Super Cine, não. Domingo Maior, que era o programa do filme do domingo. Então, assim, cada domingo você tinha um horário diferente. A audiência estava boa, aí depois ela baixava, depois voltava e tal. E essa instabilidade de horário, eu acho que acabou comercialmente sendo inviável. Depois ele foi para a rede social ainda, não foi? Ficou um tempo na rede social, acho que no final. A gente chegou a fazer... Foi exatamente, Júnior, exatamente. Mas eu acho que foi muito em função disso, de você não ter que a Globo sempre prezou por essa grade dela bem arrumadinha, né, bem ajustada. Você vai ligar e vai saber que horas vai ter o Fantástico, que hora vai ter o futebol, que horas vai ter o Jornal Nacional. Sim. E o Lance Final não tinha isso. O domingo era depois do Fantástico, no outro domingo era depois de um show, depois não sei do quê. Aí o próprio departamento comercial disse, a gente tá ruim para a gente
E aí eles não tinham como amarrar o negócio. Ó, vai ser depois do produto tal. E aí acabou, infelizmente, mas era um ótimo programa. Você gostava de fazer, lembra? Gostava. Uma questão de ajuste, porque você tinha que levar uma equipe técnica para trabalhar também aos domingos. Tinha uma questão de pagamento de hora extra e de não sei o quê. E então, quando você não consegue vender o suficiente para você pagar a equipe, pagar as despesas, aí não dá. Não dá para continuar. E foi o que aconteceu. Mas assim, eu adorava. Era cansativo para mim, porque muitas vezes eu terminava a transmissão no domingo e muitas vezes nem conseguia ir em casa, já ficava direto na emissora para a gente trabalhar o programa, editar, não sei o quê. E aí muitas vezes eu saía de lá 1, 2 da manhã e tinha que estar de volta às 6, 7, 5 da manhã, 6 para o Bom Dia Pernambuco. Foi quando chegaram assim, não, pô, a gente vai estourar o cara. Tem o cara pelo menos do Bom Dia, porque senão vai ficar complicado, né? E na Globo, assim, eu passei pelo Bom Dia, eu apresentei em uma época, eu fui o apresentador do Globo Esporte por uma época também, o Lance Final, e entrei no NE2, sim, que é um produto jornalístico, assim, maior audiência da casa, né, na programação local. Fazia, né? Na época, não, já foi depois de Hugo, já com Meire Lanúncio, com Vanessa Andrade. Sim. Eu consegui um espaço dentro do NE2, que o NE2 era aquela coisa, bota o VT com os gols. Aí os caras, vamos usar Rembrandt aqui no estúdio para falar da rodada do fim de semana. Cara, era a maior audiência do jornal e eu estava lá, marcando presença com o bloco esportivo. Era a minha identidade também ali, né? Então, funcionou tudo bem, graças a Deus. E, infelizmente, eles disseram assim, ó, você vai precisar que vir o nosso desenho, o nosso novo cenário. Aí saiu Galvão, saiu Kleber, saiu J. Júnior, não sei o quê. A gente precisa de você aqui no Rio. Você é um cara que já era para estar aqui já há muitos anos, há muito tempo, e você já tem um padrão salarial também equivalente aqui. Você já fez parte de uma revisão de custos da empresa, lembrando isso? Tipo assim, você teve propostas em vários momentos na Globo, onde... me corrija se isso aconteceu ou não. Uma informação de leigo do lado de fora, que eu ouvi, Rembrandt recebeu uma proposta da Record para ganhar, tipo, 25 mil. E aí a Globo foi lá e equiparou. Existiu isso em algum momento? Existiu uma proposta em 2012, sim, foi no ano das Olimpíadas de Londres. A Record me fez uma proposta oficial e era... Quantas vezes maior do que o seu salário na Globo? Para não falar em números, quantas vezes maior? 3, 4? Acho que umas 5 vezes. 5 vezes. Umas 5 vezes. Era, exatamente. E aí, me balançou. Você chegou para a Globo para dizer o valor, achando que a Globo não ia cobrir? Não, a Globo não cobriu. Não cobriu? Não cobriu. Não cobriu. Aí foi uma decisão minha ficar, mas visando um trabalho de mais tempo, de mais longo. A Globo não aumentou nada? Não, aumentou. Sim. Aumentou. Mas não bancou o valor. Mas não bancou o valor. E eu pensei nisso, porque o contrato que a Record me ofereceu foi um contrato de 5 anos. Pô, beleza, um ótimo salário e tal. E eu vou ter que morar em São Paulo. Não, você vem para cá, para São Paulo, apenas para fazer alguns eventos e volta para o Recife. E a gente vai focar agora nas Olimpíadas e tal. Pô, era uma proposta assim, massa, surreal. Assim. A Record estava com direito de transmissão das Olimpíadas. Né? Foi, a Record foi quem transmitiu em 2012. A Globo não transmitiu as Olimpíadas de 12. Me balançou. Aí eu fui conversar com as pessoas, com a minha chefia na época. E aí vai para o Rio, aí conversa com o diretor geral, não sei o quê. Aí os caras disseram, Rembrandt, a gente não consegue chegar no que eles ofereceram, mas a gente vai melhorar aqui, pelo menos 50% no que tem hoje e tal. E aqui você tem uma história. E você vai... Isso foi 2012. Eu saí 11 anos depois. Quer dizer, eu tive mais 10 anos, mais 11 anos de Globo, em cima... E com um ótimo salário, porque essa melhora que eu tive já me deu um já impulso. Te colocou como o cara dos esportes aqui no Nordeste. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E na Record havia aquela coisa, pô, e depois das Olimpíadas, o que é que vai ter? Segurança. Ainda teve Pan-Americano, acho que eles fizeram uns 2 ou 3 Pans na sequência, mas aquela coisa de, pô, eu vou ficar em casa, não, vem hoje para São Paulo, passar o fim de semana, passar uma semana, passar... Sei lá, daqui uma hora... E uma outra coisa que pegou também, eu disse, eu tenho um contrato aqui com a Globo e eu preciso, se for sair, realmente, pagar uma multa. Tá.
Não, mas isso aí a gente vê depois. Eu disse, não, vê depois não. Se você disser assim, não, a multa é X, a gente arca com ela, aí eu vou decidir se eu quero ou não continuar, porque se eu disser que eu não quero, eu tenho certeza que a multa vai ser paga e tá tudo certo, foi uma questão de mercado. Mas quando disser, não, depois a gente vê isso, tem outros casos que a gente... Cara, eu vou ter aqui a minha segurança, que não é uma segurança que você está numa empresa privada, claro. mas pô, eu tenho uma história aqui dentro e eu não vou interromper. E aí, tive um salto, uma melhora considerável também no salário. A da Record era muito maior, mas foi uma decisão que eu tinha que... sair daqui, tem que estar viajando toda semana. E sei lá até quando os caras vão querer bancar. Não, toda semana eu vou mandar umas passagens para São Paulo, para Recife. Digo, daqui a pouco os caras dizem, tem que vir morar aqui em São Paulo. E não era o que eu queria desde sempre, né? E terminou assim, encerrei as conversas lá com a Record, melhorei o meu salário, renovei o contrato, anteciparam a renovação do meu contrato para fazer esse aumento, que não foi nem a metade do que... perto da metade do que tinha sido oferecido, mas eu estava feliz. E eu sabia que dali a pouco tinha Copa do Mundo, tinha outra Olimpíada que a Globo ia fazer, tinha não sei o quê, tinha o brasileiro, tinha o campeonato local, e eu estava aqui trabalhando em casa, junto da família, e estava tudo certo. E essa revisão que foi feita agora, que aí culminou com a sua ida para o Rio, ficou 3 meses, depois saiu, ela não teve opção, né? Foi tipo assim, agora o cenário seu esse. Salário não se enquadra aqui. Isso. Você tem um salário de quem trabalha, cabe lá em São Paulo, no Rio, como você é extremamente competente, você cabe lá, a gente quer que você vá para lá. A leitura é essa. Foi essa. E não tinha opção. Mas se você dissesse não ali, você seria demitido? Provavelmente. Aí você disse sim, foi para lá e você pediu demissão, então você perdeu dinheiro. Não, porque a gente chegou a um acordo. Foi. Tanto que, pouco depois, eu fui chamado para a Olimpíada e tal, e foi um acordo, assim... Não faltou nada no acordo. Bom para todo mundo. Bom para todo mundo. A questão é essa, está resolvido. E você vai sair, a gente vai demitir e você vai ter todos os seus direitos e tal. Então, agiram comigo da melhor maneira possível que eles poderiam agir nesse momento. A melhor opção seria, claro, que eles dissessem, não, você continua lá no Recife e está tudo certo. Mas não deu. A empresa... Decisão dura, hein, lembra? Decisão dura para você. Porque, assim... Por mais que você, assim, conversando contigo aqui, eu já sinto que você não gosta de deixar nenhum aresta em lugar nenhum. Na sua carreira inteira foi tudo bem arredondadinho, não quero criar problema com ninguém, tá tudo bem. Mas, assim, a gente tá falando de seguir uma carreira em São Paulo, onde você priorizou... No Rio, no Rio, onde você priorizou totalmente a sua família, nesse momento. E eles entenderam, né, de alguma maneira, assim, a minha decisão, porque... eu perdi minha mãe recentemente, fez um mês, está fazendo um mês hoje, exatamente. Recentemente. Agora, obrigado, Júnior. E ela morava só, aqui em Vitória e tal. Não entrava no avião nem pagando promessa, né? Porque senão seria até mais fácil. Não, vem para cá, fica uns dias aqui, traga a família sempre e tal. Mas minha mulher trabalha aqui, eu também não ia tirar minha mulher do trabalho dela, tem as coisas dela, meu filho aqui com os projetos. A gente conseguiria resolver de alguma maneira, né? Mas eu digo, não... Cara, eu tenho que priorizar, eu já estou com 50 anos, já tenho que entender que não é mais época de tempo de aventuras. Eu quero uma coisa mais tranquila para essa reta agora importante da vida. Então, eu não me arrependo em nenhum momento, acho que fiz a escolha certa. E tomara que um dia, se for possível, que a gente retorne aí a um trabalho que possa valer a pena, né? Como foi na Globo. A gente tem... escolhas na vida, né? Os caminhos a gente vai seguindo e tal. Acho que tem que viver mesmo, escolher seus caminhos e seguir a vida. Não dá para olhar para trás, não. Tem que olhar para frente sempre. Se adaptar, né? Sim. Você não tem mais o salário que você tinha lá, você tem outro patamar, se enquadra ali, meu amigo. Sim. E eu nunca fui um cara de exibicionismo, de eu posso isso, eu posso aquilo. Sim. Cara, eu sempre fui muito discreto, ninguém nunca viu eu extravagante, com coisas extravagantes. Não, e vou me manter assim. Sim. Acho que esse é o meu perfil. Sim. E tá tudo certo. E a saúde é o que importa, né? O resto a gente corre atrás. Algum jogo, algum evento que você queria ter narrado que você acabou não narrando, lembrando da sua carreira? Nas oportunidades dentro da Globo, eu acho que eu fiz tudo que me ofereceram. Eu tinha falado há pouco da Champions League, sim, mas na época que a Globo fez,
Foi uma época curta, aí a Globo já entrava já naquela reta final, quartas de final, final, semifinal, né? e final de campeonato. E aí, certamente, eles iam usar os profissionais mais experientes, né? Mais conhecidos, Kleber, Luiz Roberto, o próprio Galvão e tal. E tudo certo. E eu nunca tive essa coisa de, eu tinha que narrar no lugar do Galvão, o jogo do Brasil, ou no lugar do Kleber, ou não sei o quê. Mas, por exemplo, Copa do Brasil 2008, você acabou narrando pela Sport TV. Sim. Mas porque Milton Leite teve um problema de saúde no dia. Isso. Mas não era para você narrar o jogo na Globo Aberta, não? Sport Corinthians ou não? Não. Era para ter sido o Kleber mesmo. Por quê? Tudo bem que aquilo era um jogo muito importante para Pernambuco, para o Nordeste. Mas tinha a questão do Corinthians, né? O peso que tem o Corinthians para São Paulo, que é onde é a principal audiência da Globo. Sim. Então, eles têm que ter esse olhar para São Paulo. É ali que o dinheiro gira, né? É ali o mercado. E o Corinthians ali é muito forte, é fortíssimo, né? E a escolha pelo Kleber, eu fiz outros jogos do esporte ao longo na Copa do Brasil, mas aqui para Pernambuco. E naquele momento não cabia 2 transmissões, uma para São Paulo e outra para Pernambuco. Sim. Tinha que ser uma transmissão só. E a escolha pelo Kleber, eu super entendi, eu nunca fiquei aquela, tinha que ser eu, não o Kleber, não o Luiz Roberto, não o Galvão. Não, nunca teve isso. Não, já saíram algumas escalas que você disse, isso não tá legal, mas vamos em frente, porque você é sempre positivo. Sim. Mas algumas já saíram. Cara, poucas assim que se você me perguntar qual agora, lembra de uma, eu não vou conseguir. Entendi. Porque eu sempre fui esse cara assim, eu sei conheço o meu território, o meu espaço, o meu tamanho, onde é que eu quero, onde é que eu não posso, onde é que eu posso. Existia essa visão. Até que há algumas mudanças agora, né? Você vê muita gente nova entrando na narração, em eventos e tal. Não tem mais aquela coisa, aquilo é só do Galvão. Não tem mais isso. Sim. Tem o Luiz Roberto que faz, tem o Everaldo, tem o Vilani, tem a Renata, tem não sei o quê. E eles estão mexendo. Então, é um novo cenário que se abriu, que talvez eu tivesse continuado lá, eu entraria nessa coisa dos eventos. Formato, como eu fui, logo nos meus primeiros anos de Globo, muitas e muitas vezes eu saía à escala, Kleber num jogo para São Paulo e eu no jogo para o Rio, ou eu numa transmissão para todo o Brasil ali no Esporte Espetacular, de algum evento. Eu fui top 5 na Globo de narradores, até top 4. Galvão, Luiz, Kleber, eu. Aí o Rogério chegou um pouquinho depois também, entrou nesse sistema. Antigamente era isso. Eram 5 narradores na Globo. Sim. Aí depois veio a integração com o Sport TV. Que antes era meio separado. Que antes era separado. Quem era Globo, quem era Sport TV, era Sport TV. Depois a Globo entendeu, não, cara, a gente pode usar todo mundo. Você tá na mesma empresa? Vilani aqui, Renata ali, Everaldo aqui, Everaldo ali, Rembrandt aqui, Rembrandt ali. Menos o Luiz Roberto, porque Luiz e Kleber, eles preservaram mais para a Globo. Porque a gente tem que ter a nossa identidade aqui. Mas os outros podem trafegar, podem transitar na Globo e no Sport TV. E foi o que aconteceu. E eu tive muitas oportunidades. Tem a rodada de Campeonato Brasileiro, que eu estava num jogo principal e o Kleber estava no outro. Sempre teve essa divisão, né, na rede. Poucas vezes tem um jogo para o Brasil inteiro. Muitas vezes é um jogo para São Paulo e um para o Rio. Aí os outros estados escolhem. Você quer ir com o jogo do Rio ou com o jogo de São Paulo? Aí eu narrava para o Rio e para alguns estados, ou para São Paulo e para alguns estados. E eu acho que foi bom demais. Esse jogo do Corinthians com o Sport é um dos jogos que a torcida do Sport mais critica o Kleber Machado pela narração dele, né? Assim, muita gente fala que ele, entre aspas, torceu para o Corinthians. E aí eu queria entrar nesse assunto de qual a melhor forma de tratar. Porque, como você falou, a audiência era absurdamente do Corinthians. Eu me lembro, Rembrandt, que uma coisa que eu achei estranho na transmissão, assim, para quem estava no estádio, tinha o quê? Tinha 34 mil pessoas, 2 mil, 3 mil corintianos, né? 3 mil. 3 mil corintianos. Eram 3 mil aumentou ingressos. por causa daquela confusão, né? Isso. Que o André Sanches conseguiu, com as Coronel Meira na época, fizeram um acordo de 3 mil, tá. Mas quem estava no estádio não ouvia muito o som do Corinthians. E quem assistiu o jogo na TV, colocaram um microfone direcionado, né? Um microfone lá na torcida do Corinthians, que quem assistia na TV, e eu sou tão fanático de futebol, Rembrandt, que se eu disser a você que eu gravei os 2 jogos, a sua narração na Sport TV e assisti, e a narração do Kleber na Globo e assisti.
E assim, o microfone da torcida do Corinthians era um negócio assustador. Mas é uma coisa que, assim, o narrador não tem controle sobre isso, né? Claro, isso é uma decisão técnica ali, ó. Vamos botar aqui, porque o Corinthians e tal. Sim. E quanto à narração do Kleber, eu já ouvi falar, e já conversei com ele sobre isso. Pode, é sério mesmo isso. Tem isso, mas é normal, isso é IA, a IA aí tá perseguindo. Mas eu conversei com o Kleber algumas vezes sobre isso, e ele, o torcedor do esporte ficou chateado comigo, porque não sei o que e tal, mas não teve nada disso, não torci contra nem nada. Inconscientemente, ele faz 100 jogos do Corinthians, faz 5 do esporte. Eu faço 100 jogos do esporte, faço 3, 5 do Corinthians. Não que eu vá torcer para o esporte em detrimento ao Corinthians ou vice-versa. Eu tenho certeza que ele não estava ali torcendo pelo Corinthians. Ele estava torcendo para a audiência dele. Ele estava tentando levar a emoção maior para a audiência. Qual é a audiência dele? É São Paulo. É a audiência que estava sendo medida ali. Tinha audiência medida aqui em Pernambuco também. Os caras ficam bravos e tal. O lance do gol. Ele narrou o gol sem... Ele não pegou bem o gol. E acontece, o narrador às vezes não pega bem o lance e tal, e hesita em algum momento e... justifica? Não sei. Para mim, como narrador, conhecendo ele, ele não estava ali... eu quero que o Corinthians... para ele até seria mais interessante, porque ele estava fazendo a festa para o... Mas ele estava fazendo uma transmissão para o Brasil inteiro, né? Foi sem intenção, você acha? Eu acho que ele não teve intenção, se o esporte fizer gol, eu não vou vibrar. Pode ser até que ele tenha ficado surpreso com o que o esporte fez. O segundo gol, por exemplo, deve ter... Caramba, que é isso? Ele falou, ser campeões aqui, entendeu? Corinthians saiu de 3-1 e está perdendo o título aqui na Ilha do Retiro. E o Corinthians era a Série B naquele ano, né? 2008. Eu acho que o Corinthians estava na Série B, era com a Costa e tal. E aí, cara... E ele... é um grande narrador, sabe muito, tem muito conhecimento. E um cara que está disputado pelo mercado aí, né? Saiu da Globo, já estava lá no... Foi para a Record, depois foi para o SBT, voltou para a Record. Sim. Mas eu entendo o torcedor. O torcedor fica bravo comigo. Por quê? Porque eu tenho uma linha editorial de dizer assim, eu não vou ser entusiasta do time A ou do time B. A minha transmissão eu procuro fazer da forma mais imparcial possível. E os caras não entendem. Aí, numa situação como essa, o cara aqui faz assim, ele gritou o gol do Bragantino maior do que o gol do Sport. No mínimo, deve ter a mesma coisa. Se o lance foi um lance mais espetacular, pode ser que eu tenha vibrado um pouco mais, emocionado um pouco mais pelo lance. Mas porque é o Bragantino, ou é o Sport, ou é o Corinthians, ou é o Flamengo, ou é o Sport, ou é o Santos, ou é o Náutico. Esquece, amigo. Mas vocês precisam ter muito cuidado com essa prioridade na parte da audiência, né? Porque, como você falou, né? O fato dele narrar para São Paulo, a terminologia que ele usa, a forma que ele tenta dar emoção, pode ser que mude a narração dele, né? Pode ser que ache que está puxando por conta disso. Eu tento ser o mais equilibrado possível nas minhas transmissões. E quando o cara disse que eu torço pelo Náutico, pelo Santos ou pelo Sport, eu sei que ele está falando ali com o coração, né? Não com a razão. Você narrou o gol do Sport 15 segundos e o do Santos 16. Cronometrou? Cronometra aí, me mostra aqui, me traz aqui. E pode até ter acontecido. Mas como foi o gol do Sport? Um gol contra. E o gol do Santos e do Náutico foi de bicicleta. Aí é diferente, meu irmão. Você quer que eu dê o mesmo? Mas, fora isso, tranquilo, a torcida pode até não gostar de mim. Não gosto da narração dele, mas vai ter que dizer se eu narrei certo ou narrei errado. Porque a minha avaliação, a minha crítica é essa, se eu narrei bem ou narrei mal. Se eu acertei ou se eu errei. Se o cara disser que não gosta porque é questão de gosto, meu irmão, aí beleza. Rapaz, gostar ou não gostar, pra mim, assim, eu acho que o cara tem direito de gostar de você, sim, ou não gostar do seu trabalho. Tem total. Direito total. O que me incomodava, Rembrandt, em alguns momentos eu vi, foi você com segurança nos estádios. Isso me incomodava de um jeito. Isso muito chato isso. Isso foi iniciativa da Globo? Foi você que pediu? Não foi porque... Foi algum incidente que demandou isso? Algum gatilho, alguma coisa? O Campeonato Pernambucano, né, traz essas coisas, assim, essa rivalidade aflorada do torcedor. Aí chegava o torcedor, principalmente na chegada ali ao estádio, né, para a cabine,
E o torcedor xingar, de se aproximar, até com... Sei que agredir não chegaria, talvez não chegasse a tanto. Mas para evitar um problema, aí a Globo resolveu fazer isso. Manter uma segurança para a gente chegar e sair dos estádios. Por algum tempo. Aí depois começa o brasileiro, cada um vai numa divisão, aí dá aquela acalmada. Mas isso é lamentável. Infelizmente, a gente ter que conviver com isso isso é triste. E engraçado. Para mim, não. Triste para quem comete isso ou pensa nessas possibilidades. A gente está fazendo, a gente está se preservando, né? Estava se preservando naquele momento. E pegando esse gancho, você já deu várias entrevistas falando sobre por quem você torce pelo Vitória lá de Vitória. Fundador, inclusive, né? Está lá nos anais do clube. Você sempre teve essa preocupação, Rembrandt, de ter muito cuidado com as palavras, para ninguém justamente criticar você por conta disso, assim? Sim. Desde o começo? Desde o começo. Primeiro porque eu cheguei para trabalhar no Recife, na Rádio Clube, sem paixão por times do Recife. Normalmente, quando você entra no futebol, a gente gosta de um time, não? Gosta. Eu gostava de jogar futebol. Ali meus 13, 14, 15 anos. E aí comecei a trabalhar na escola. 16 anos a gente começou esse movimento da cidade. E foi como eu me aproximei do futebol. Eu gostava de jogar futebol, não de assistir futebol. Sim. Eu lembro até hoje, teve um jogo que apareceu na TV. Eu era adolescente, ali, acho que 12, 13 anos. E meu pai gostava muito de futebol, era torcedor do Santa Cruz. E todo jogo da TV ele gostava de assistir. E aí me chamou, vem aqui assistir o jogo aqui comigo. Não, pai, não quero não, eu tô aqui brincando aqui, não sei o quê, tô aqui. Aí eu sofri um corte no pé. Aí precisou dar uns pontos e tal. Eu só lembro dele falando, tá vendo? Tem que ir aqui, rapaz, assistir futebol. Se tivesse aqui, não ia passar por isso, não sei o quê, tal. Mas eu não era aquele cara de parar para ver futebol, torcer pro time A, o time B, time C. Primeiro que a gente não tinha jogos dos times de Pernambuco na TV naquela época, né, na minha adolescência. Então, eu não tinha essa coisa de torcer, de sair de Vitória para vir assistir aos jogos aqui no estádio. O meu primeiro jogo no estádio, ali já com 15, 16 anos, foi um Grêmio, Central e Grêmio lá em Caruaru, na época que o Central estava na primeira divisão, um empate 2-2, Renato Gaúcho jogava no Grêmio ainda e tal. Aí meu padrinho, que era o vice-diretor da escola lá, Neildo, vamos ver um jogo no estádio e tal, para ver como é bom, como é legal. Eu não tinha essa coisa de esporte, náutico e Santa. Você acha que o certo é revelar? Não. Hoje tem muita gente que revela o time que torce e hoje tem gente que torce, realmente. Eu brinco, eu digo sempre aqui na rádio, quando as pessoas me perguntam, que é o seguinte, eu tenho um time, mas eu não digo no ar. Porque eu acho que as pessoas não estão prontas para ouvir. Eu sempre digo resposta isso. é essa. A resposta está correta. E quando a pessoa me pergunta fora do ar, eu digo. Eu não deixo de dizer, não. Eu digo. Se é o certo ou errado, eu não sei, cada um faz o que quer da sua vida. Eu sempre fiz isso. Né? E tanto que já chegou uma vez um presidente de um clube aqui em Pernambuco que fez, você torce por tal time. E eu disse, torço. Mas só que assim, quem mexe, quem trabalha no meio, cara, é muito diferente. A gente está preocupado com tanta coisa pra gente estar gastando energia com torcer. Ficar triste porque você está trabalhando e ficar triste porque o time está perdendo. Meu irmão, eu estou preocupado com o meu trabalho, fazer bem o meu trabalho. Eu fico triste se um time cair de divisão, eu fico triste, qualquer que seja o time. Exatamente. Aqui em Pernambuco. Porque é ruim pra gente, pro nosso trabalho. Muito. Mas as pessoas não estão preparadas para saber os times dos cronistas. Está melhorando, né? No Sul já está melhor, não? No Sul já tem muita gente que revela. Depende. Se você é o profissional que vai para o estádio todo jogo, ou se você faz de casa. Eu torço pelo time A, mas eu só trabalho de casa, eu não saio de casa, eu não vou ao estádio, eu não encontro com torcida. Entendi. Raramente eu... Aí é legal, né? Mais fácil, né? Aí é mais fácil. Mas vai para o estádio toda vez, transmitir jogo, o cara tá te ouvindo ali, tá acompanhando a tua narração, ou a tua reportagem, ou o teu comentário. Para quem faz só beleza, no ar-condicionado, e aí tranquilo. Mas tá lá no dia a dia, até faz, assim, mas quem tá numa outra linha, né? Você fazer uma linha mais de entretenimento. Aí, beleza. Thiago, por exemplo, né, que revela o time que torce e tal, e faz o caldinho, e veste a camisa de um, de outro e tal, mas faz na resenha, né? Sim. Mas vai narrar um jogo, vai comentar um jogo para a tua opinião. É uma abertura, né? Já é uma evolução. Já é um avanço. Já é um avanço. Isso que ele faz de assumir um clube e ter trânsito mais. Mas a galera gosta da resenha, né?
Mas com a gente que narra e que comenta, não tem esse olhar, não. É diferente. Rembrandt, estamos chegando na reta final do nosso bate-papo. Olimpíada, queria que você me falasse de algumas emoções que você viveu na Olimpíada. Você narrou algumas medalhas? Narrei. Este ano, não. Nesta Olimpíada, eu não narrei. Porque as escalas, elas não me favoreceram nesse aspecto, né? De chegar até a final de determinados eventos. Porque eu fiquei muito cuidando dos eventos gerais, assim. Aí aparecia um badminton, eu entrava com badminton, daqui a pouco canoagem, muda já para canoagem, tal. E na reta final, aí isso foi se distribuindo para outros narradores, né? Que eram os narradores da casa, né? Sim. Eu estava como um freelancer, vamos dizer assim, nessa última Olimpíada, né? Mas qual a narração de medalha que você gostou, assim, que você fez? Olha só, a do Rio 2016, sim, que foi a nossa Olimpíada aqui no Brasil, eu fui o narrador da primeira medalha do Brasil naquela Olimpíada. Tiro esportivo. Né? Qual é a emoção de tiro esportivo? Cara, não tem. É você olhar o cara ali mirando, pum, acertando ali mais próximo do alvo possível. Mas era um brasileiro. E a medalha. Ganhando uma medalha numa Olimpíada no Brasil. Então você fica naquela, olha, se ele acertar agora, vai pintar a medalha para o Brasil. Felipe Vu era o nome do atirador esportivo. Sim. E aí o cara vai e me ganha uma medalha de prata, né? Acho que foi medalha de prata. E para mim aquilo ali, tanto que na transmissão seguinte era o Galvão, sim, e o Galvão, pô, Rembrandt aí, tirou onda e narrou a primeira medalha, foi o narrador que narrou a primeira medalha do Brasil aqui na Olimpíada do Rio, não sei o que e tal. Isso, pô, você fica, né? Sim. Caramba, o Galvão já deu moral também, a primeira medalha de ouro e tal. E aí ficaram saindo algumas medalhas ali, a gente brincava, né? Na Caverna, que era o nosso estúdio de off-tube, e muitas medalhas saíram dali, né? Não era nos locais, nos ginásios, nas arenas e tal. Então, essa marcou muito, por ter sido a primeira medalha do Brasil na Olimpíada do Rio 2016. Foi muito legal. Essa última, a Olimpíada agora, de Paris, eu só tive chance de narrar uma medalha. Qual? De tentar levar uma medalha. Que foi na luta olímpica. A brasileira foi para a luta olímpica. Se ela ganha, ela garantiria a medalha de bronze. Acho que eu vi. Mas ela acabou perdendo. E perdeu muito rápido, assim. Com menos de 2 minutos, ela já perdeu a medalha. E foi no dia da queda daquele avião lá em Campinas, Vinhedo, né? Sim. E caiu o avião ali no comecinho da tarde. Sim. Eu tinha trabalhado até 10 horas, eu tinha entrado na madrugada, eu tinha narrado a disputa da maratona aquática de madrugada, fiquei de manhã fazendo outros eventos e fui para o hotel. Eu não ia voltar naquela tarde para narrar nada mais, só ia voltar na madrugada seguinte. Aí me ligaram, Rembrandt, tem a chance de uma medalha aqui, a gente quer ver se você consegue essa medalha aí. Boa. Porque todo mundo tinha narrado medalha, né? Só faltava a minha. Os caras ainda lembraram de mim. Eu estava no meio do sono, assim, o telefone toca. Rembrandt, bora. A gente queria que tu viesse narrar essa luta aqui, porque pode pintar medalha. E aí a gente fecha com todo mundo narrando medalha, né? Topa. Os caras, eu tinha dormido 2, 3 horas só. Eu disse, vou. Bora. Aí, pum, acontece o acidente. Aí, aquela recomendação, se der medalha para ela, vamos ter um tom mais... Segura. Não pode... Brasil, mais uma medalha, tal. Caramba, e já veio com esse peso, né? E aí a menina, infelizmente, não deu medalha, mas tudo certo, o trabalho que eu fiz, a entrega que eu fiz... Foi bem, tudo ficou satisfeito. Graças a Deus. Eu queria, da última vez que a gente fez, acho que foi o final do projeto da Copa do Nordeste, que a gente fez um desafio, eu pedi para tu narrar alguma coisa. Eu acho assim, o tempo vai passando e eu que fui acostumado com o Rembrandt narrando futebol, eu estou perdendo a oportunidade de ver Rembrandt narrando os principais eventos para Pernambuco. Por exemplo, eu não tenho a narração de Rembrandt do acesso do esporte esse ano. Sim. Eu gostaria de ter. Você topa narrar o gol do esporte? Só me lembra aí que... Peraí, rapaz. Tá tudo pronto. Como eu não estou acompanhando tá de tudo perto, pronto, né? Rapaz, tá tudo pronto. Primeiro, vamos lá. Primeiro lance do primeiro gol, tá? É o Tite Ortiz que toca a bola. Aqui você vai ver, veja aqui. Vamos lá. Você consegue voltar aqui? Consigo. Pronto. Olha aí, Tite Ortiz, Olha, Lucas Lima domina, gira, pênalti, tá? Tenta fazer a cavadinha e aí na sequência do lance tem pênalti em cima do Fabrício Domingues. Pronto. Aí depois o gol de Lucas Lima de pênalti. Maravilha. Aí depois tem o segundo gol, tá aí na ponta também. Boa.
Bom, primeiro gol, acho que a gente já pode ir. Vamos embora. Vamos embora então, né? Vamos lá. Prepara aí, galera, a emoção do primeiro gol do Sport contra o Santos, no jogo que garantiu a classificação rubro-negra para a primeira divisão em 2025. E vem o Sport, trabalhando aqui pela meia direita com Tite Ortiz, ele lança, domina de costas, Lucas Lima, cavadinha, buscando a jogada, vai chegar no lance para disputar o lance, pênalti! O árbitro marca pênalti em Fabrício Domingues. Lucas Lima na cobrança do pênalti! Gol do Sport! Lucas Lima! Em cobrança de pênalti, o goleiro escolheu um lado direito, e a batida foi no centro do gol. A batida de segurança, 1 para o Sport, 0 para o Santos, e o Sport vai se aproximando do acesso à primeira divisão. Vamos pro segundo agora. Vamos pro segundo. Só tá aqui do lado. Júnior Medrado e os seus desafios, eu né? gosto. Vamos ver agora como foi o segundo gol do Sport. Segundo foi o trabalho Alvarez, mete pro Lene Lobato, né? Faz a jogada aqui. Cruza pro Lucas Lima. Alvarez? Quem é Alvarez? É o Julian Alvarez. Ah, Julian Alvarez. Alvarez. Alvarez, né? Acho que é ele. Ele que mete. Olha aqui, é o argentino, né? É. Esse é o gol do acesso. Vamos lá. O segundo gol do Sport para você acompanhar aqui. Sport Santos. O Sport disputando aí uma vaga para a primeira divisão de 2025. E o trabalho do Sport é com Julian Alvarez. Lançamento para o Lene Lobato, aqui no lado esquerdo. Tenta sair da marcação, vai para a linha de fundo, rolou para trás. Lucas Lima de primeira! Gol do Sport! Na chapada do Lucas Lima. O segundo gol do Leão é gol para o torcedor soltar o grito e dizer: o Sport tá de volta à primeira divisão. Claro, com uma combinação de resultados, o Sport fez a parte dele e o maestro Lucas Lima fez os 2 gols do Leão. O Sport tá na primeira divisão. Bom demais, Rembrandt. Bom Valeu. Bom demais, Rembrandt. Pronto, agora tá imortalizado, entendeu? Agora vai estar, entendeu? O campeonato, o pernambucano deste ano, no 24, né? Que eu também não narrei. Aí Raposo me chamou para fazer a narração lá no Cast FC. Cast FC dele. Aí você narrou desde 2000 que você narra todas as finais. Não vai ficar fora dessa. 24 tem a final com sua voz também. Lá no Cast FC a gente fez a narração do jogo final com o Sport campeão, né, de 2024, campeão pernambucano. Maravilha, maravilha, maravilha mesmo. Vamos pro bate-bola final aqui do nosso Torcida Cast de hoje, vamos lá? Rembrandt, rádio ou televisão, Rembrandt? Os dois, sempre. Off-tube ou no estádio? Hoje, off-tube. No começo o cara tinha aquela energia de ir pro estádio. Hoje tem estacionamento, tem trânsito, tem não sei o quê, tem torcida passando, tem calor, às vezes não e tal. Off-tube, aquele tranquilidade. Evidentemente que você fazer uma transmissão no estádio, você tem aquela energia, aquela atmosfera toda do evento. Mas se disser assim, escolhe, digo, deixa aqui no off-tube. Cléber Machado ou Luiz Roberto? Caramba, rapaz! 2 grandes amigos, 2 grandes profissionais, 2 grandes inspirações. Os dois, sempre. Os 2. O Luciano do Vale ou o Galvão Bueno? Já sei a resposta. Luciano pela oportunidade, né, que ele nos concedeu, mas com o Galvão também aprendi muito. Mas aí fazer uma escolha assim, até pela oportunidade que ele me deu, foi ele quem me transformou em narrador, né? O velho Luciano do Vale, saudoso. Narrar vôlei ou basquete? Vôlei. Boxe Basquete é legal também, mas o vôlei me pegou mais. Boxe ou ginástica? Boxe. Ginástica é legal também. Mas Rebeca, né? Rebeca, mas eu narrei mais boxe do que ginástica, talvez pelo fato de ter mais intimidade, um pouco mais de intimidade com o boxe. Sim. Hoje é legal porque cada modalidade, a Globo teve uma sacada fantástica de botar um comentarista especialista, né? Isso aí te dá uma segurança, uma tranquilidade. Agora nas Olimpíadas, eu narrando boxe, os comentaristas eram Popó, campeão mundial, né? Tetracampeão mundial, e o Herbert Conceição, medalhista de ouro na Olimpíada passada. Então tava bem, né? Tá bem. Acompanhado pelos baianos, Popó e Herbert. Tá bem. Globo Esporte ou nosso final? Globo Esporte. Esporte Espetacular ou Show do Esporte? Esporte Espetacular. Ronaldo ou Romário?
Ronaldo. Neymar. Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Neymar ou Mbappé? Neymar. Pernambucano ou nordestão? Pernambucano. Toda essa sua energia, toda essa sua história, campeonato pernambucano. Qual é o título mais importante e tal? O título mais importante é o título que você ganhar. Então, quem ganhar, que valorize o seu título, né? Mas pra gente que narra 23 campeonatos, 24, dá para dizer 24 campeonatos estaduais, alguns nordestões com títulos do Sport e do Santa, narrados por mim também, mas o pernambucano tem essa energia. Magrão ou Thiago Cardoso? Eita, duas feras. Eu tenho falado nisso o seguinte. Magrão, pela história dele no esporte, né? A carreira, a longevidade, o número de títulos conquistados. Para mim, o principal jogador da história do esporte, por tudo que ele representou, pelo que ele conquistou. E Thiago Cardoso teve aqueles momentos também muito especiais dele, né? O torcedor lembra muito das finais contra o Sport na Ilha do Retiro, que ele se transformava, né? Mas Magrão, pela carreira mais longeva e por tudo que ele representa para o esporte. E com detalhes das finais, né? Como eles participaram das finais, né? Impressionante. E, assim, chamaram muita atenção. Thiago Cardoso, então, crescia demais em finais, né? Essas contra o Sport só dava Thiago Cardoso! Mas a lenda Magrão! Você devia fazer isso sempre, entendeu? Inclusive, teve Maílson, né? Outros, até Gideão! Eu acho que deve ser uma forçadinha. Isso deve ser uma forçadinha. Não, ele pegou bem, mas assim, na época, naquela oportunidade... Você queria equilibrar, né? Queria exatamente. Teve Santa, tem que botar um do Náutico. Né? Aí veio Gideão. Teve bons momentos, né? Espetacular. Lembrando, eu queria que você finalizasse o programa falando da sua família, a importância da sua família na sua, família na sua carreira. É tudo para mim, é o meu apoio, né? É a minha base, é a minha sustentação. Minha esposa, que também é jornalista, né? Iana Gouveia. Meu filho, João Renato, que está aí decidindo a carreira ainda, trapper. Se vai para o meio artístico ou não, é trapper, né? Mas agora vem com outras batidas aí. Boa. Que é Joner, agora Real Joner, lá no Instagram dele. Tem lá muita coisa legal. E tá me acompanhando aí, tá dando esse suporte nas mídias sociais. E vamos em frente. Graças a Deus, está tudo bem. Rembrandt, obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, cara. Foi um grande prazer. Um desafio enorme fazer um programa com você, porque você é um cara que tem muito conteúdo, mas que já conversaram muito com você e eu queria abordar de uma forma diferente. Eu espero ter conseguido, uma grande honra estar com você aqui, Rembrandt. Eu sou seu fã, entendeu? Assim, não é fácil ficar tanto tempo como você ficou, com tanto profissionalismo, fazendo as coisas tudo certinho, deixando... Aonde você passa, você sempre deixa coisas boas. Como você falou, você não arranha em lugar nenhum. A gente fez um projeto onde você foi um lorde comigo, assim, com o Ricardinho também, foi maravilhoso. E, sinceramente, eu espero que a gente se cruze aí mais à frente, porque você é um cara especial, cara. Obrigado, viu? Eu que agradeço, amigo. Que desejo sucesso aí para esse seu novo projeto. E se houver possibilidade, né, num futuro próximo, a gente encontra de novo. Foi muito legal, foi muito especial também fazer o projeto do Nordestão com você e com o Ricardinho, com o nosso Will também, né? Sempre o Will. Sempre o Will. Só não descanse em paz, pelo amor de Deus. Will! Você quer contar essa, não? No final lá de um dos episódios, aí o Will... voltava sempre de moto, né? Ele tinha moto e tal. Aí ia finalizando, encerrando. Valeu, Júnior. Valeu, Ricardinho. E você descansa em paz. Eu não descanso em paz. Eu tive uma crise de riso. Eu morri. Mas foi um super projeto e foi muito legal também trabalhar com você. Eu acho que é isso. Você tem que procurar pessoas que tenham um perfil próximo do seu, assim, de cumprir as coisas, né, religiosamente. O acordo feito é esse. O que é combinado não sai caro, né? Então foi tudo bem e acho que a gente funcionou bem naquele projeto no canal do Xerife, né? Tá tudo lá, né? Quem quiser, lá. Canal do Xerife, Ricardo Rocha, 4, né? Então foi muito bom. 3. Três. Ricardo Rocha 3, é o canal do Xerife. Mas foi muito legal. E obrigado. E acho que a gente conseguiu abordar alguns detalhes diferentes do que eu já tratei aí em alguns momentos. Essa coisa do meu primeiro jogo no Estádio Central e Grêmio, eu não lembro de ter falado em nenhum podcast. Legal. Foi a minha primeira experiência no estádio de futebol. Estádio Luiz Lacerda lotado, jogo bom, 4 gols, 2-2 no final. E ainda as pessoas ficam, ele é Sport, ele é Náutico, ele é Santa.
Quando eu digo que eu sou Vitória, as pessoas não acreditam. Não acredito. Tricolor das tabocas, tricolor campeão, de 3 de agosto, data da fundação. Eu não sou afinado, mas saiu. Bem demais, bem demais. Valeu. Cidadão caruaruense que veio para Vitória e depois veio para Recife e depois foi para o mundo. Obrigado, viu, Rembrandt? Obrigado a você, obrigado a todo mundo aí que acompanhou aqui o nosso papo. Isso vai finalizando mais um Torcida Cast, agradecendo ao Rembrandt Júnior, nosso convidado de hoje. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, gente. Valeu.